Gerou uma crise na época, foi pouquíssimo tempo, porque depois que não tinha nada a ver. E eles, influenciadores famosos, não podem. Ah, foi genial. Tá gravando, aqui não tem erro não. Tá gravando? Aqui tá gravando. Tem erro não? Tá vendo? O cara confia no equipamento dele, né? Você quer fazer alguma marcação aí? Claquete, gravando? Não, aqui não. Aqui já tá tudo sincronizado. Entendi. Tá tudo tranquilo. Já tá no áudio também? tá Qualquer rolando. bobagem que a gente falar aqui já tá gravando? Tá gravando já. Não, fudeu tudo. Bom, nós estamos aqui no nosso primeiro encontro Conectados 360, porque estamos usando aqui uma câmera 360 da Samsung, fornecida pelo Lucas da Audiovisual Criativo. E não poderemos começar em outro lugar que não na Buscar, em função da Buscar ter um evento chamado ID 360. Eu acho que nós vamos começar com o pé direito esse projeto. A nossa ideia inicial aqui é ter um bate-papo com pessoas que são relevantes no mercado de comunicação digital. Eu tenho a satisfação de estar aqui hoje com o Rodrigo Nascimento, um cara que eu conheço aí há aproximadamente 6 anos. Eu queria que você comentasse para mim sobre essa sua atitude empreendedora de buscar visibilidade através de palestras na faculdade, naquele momento dos seus primeiros passos ou da sua consolidação com serviços de comunicação e marketing digital. Foi 2010, se eu não me engano, 2011, não me lembro agora a data, acho que foi 2011 mesmo. Eu comecei a estudar muito sobre SEO na época e pensei comigo, cara, eu preciso disseminar isso, porque eu ia nos eventos de marketing digital, via as pessoas que estavam lá e cada evento que eu ia eu falava, um dia eu vou estar ali. E eu sempre sou muito gradativo em tudo que eu faço na vida. E aí eu pensei, poxa, eu não posso começar lá, eu tenho que começar num lugar menor. E aí eu comecei a soltar para algumas pessoas que eu conhecia, o Boca era uma delas, que eu já estava palestrando sobre SEO. E o Boca, muito ligado, obviamente, falou, cara, primeiro, na resposta dele já tinha assim, já tem um desafio para você no dia 26, eu lembro direitinho a data. Falei, que 26? Ele, daqui a 2 semanas. Falei, caraca. Aí ele falou, olha, tem uma pós, marketing digital no IBH. Isso mesmo. E quero que você lá no sábado palestrando pra gente. Pensei, ok, era isso que eu queria mesmo, vamos enfrentar. Mas o que me motivou mesmo é porque eu, Rodrigo, sempre aprendi muito com outras pessoas e sempre aprendi muito tentando ensinar alguma coisa que eu sempre, da minha vida, da minha experiência. E eu levei aquilo como uma experiência muito rica para mim, porque era a primeira vez que eu palestraria Gente, eu sou o tipo de pessoa que pegava o cartaz para apresentar o trabalho e fazia assim para ler atrás. Né? Eu trabalho na escola, eu era esse tipo de pessoa. Então eu realmente me desafiei. Esse foi o meu principal desafio, porque eu sabia que se eu quisesse realmente ter algum mínimo reconhecimento no mercado, eu precisava aparecer. Então eu comecei ali, depois daquela palestra, logo na segunda-feira, eu já tive mais 3 convites de alunos da sala. Então eu palestrei na UNA depois e palestrei, acho que na Pitágoras ou FUMEC, eu não me lembro agora, foi Pitágoras. Porque alunos que estavam lá viram minha palestra e falaram, cara, você precisa fazer isso na minha turma XYZ. Ok. E aí foi quando eu conheci o Fernando Leroy, que pra mim hoje, esse cara, ele transformou muito a minha vida acadêmica, assim, porque ele me deu oportunidade demais lá dentro do Grupo Ânima como um todo. E comecei a dar aula em MBA, em pós, em curso de extensão. E, se eu não me engano, acho que foram 18 aulas na UNA em menos de um ano. Então foi coisa pra caramba. Legal. Assim, aquilo ali, dali, eu falo muito com o Boca, né? Até hoje eu sou muito grato a ele, porque ele que deu o pontapé inicial, ele foi a catapulta mesmo, sabe? Se ele chegasse e falasse, cara, não tenho como te ajudar, eu iria entender perfeitamente. Mas ele falou, ele botou a conta dele em risco ali e falou, vai. E você traz também aí essa questão que é bem legal do desafiar-se, né? Muitas vezes vão aparecer oportunidades na vida da gente que a gente não está 100% pronto. Ou algo que a gente não gosta tanto. Eu, por exemplo, não gosto de gravar vídeo. Mas quando o Lucas fez o convite, olha, eu te ajudo a gravar os vídeos, e eu sabendo da importância dos vídeos, eu não podia recusar. No meu casamento, eu só fiz um pedido para minha esposa, além do pedido de casamento. Foi o pedido, não grave a cerimônia, não grave a festa, eu não gosto de vídeo.
E agora não tem como, né? A comunicação digital vem migrando muito para a área de vídeos. Nós estamos aqui experimentando a tecnologia do vídeo 360, tem a possibilidade do 360 ao vivo e por aí vai. Então a gente tem que se permitir também assumir parte do risco, mesmo não estando pronto, se desafiar a fazer alguma coisa. Mas um outro aspecto bem legal assim na sua trajetória, que foi um marco, pelo menos na minha percepção, foi quando você publicou um artigo sobre até onde vai o trabalho de SEO. Né? Nós sabemos aí que a Buscar tem a origem nos serviços de SEO, e aí em determinado momento eu acompanhando a comunidade de SEO e várias referências publicando conteúdo na internet, e você soltou um artigo, na época, muito polêmico, sobre até onde iria o trabalho de SEO. Queria que você também contasse pra gente aí essa importância de publicar conteúdos na internet e como que esse artigo que pareceu polêmico no primeiro momento, depois se consolidou com uma série de novas diretrizes ali que o Google adotou, de melhores práticas que várias empresas adotaram. Cara, esse artigo, ele realmente... Foram 2 artigos, na verdade, que me deram um boost assim, para o mercado. Na época todo mundo publicava como vender SEO. Eu publiquei como não vender SEO. E isso viralizou na comunidade de SEO de uma forma que eu nunca imaginava. Porque eu peguei as principais práticas que várias empresas que falavam, que faziam SEO, elas estavam realmente colocando no mercado. Então, promessa de primeiro lugar, cara, eu elenquei. Eu fiz o artigo porque eu fiquei muito puto porque eu perdi uma concorrência porque o cara prometeu o primeiro lugar em 90 dias. E isso deu um buzz absurdo. Depois veio até onde vai o trabalho de SEO. Eu fui muito criticado até por algumas meninas na época, porque elas falavam que eu estava viajando demais, que SEO não tinha que entrar em UX. E eu até coloquei que site bonito não fazia... Não dava resultado, né? Foi um dos tópicos do artigo. Isso daí foi muito legal porque, assim, em off, vários mega profissionais vieram conversar comigo. Cara, você falou tudo que a gente queria falar. E a gente, teoricamente, não pode nesse momento, mas a gente ainda vai falar. Então, vieram vários comentários de profissionais que eu nunca imaginava que iam ler um artigo meu um dia. E depois, 2 semanas depois, se eu não me engano, a SEO Moz publicou o SEO 3.0, profissional de SEO 3.0. Eles tinham exatamente o que eu tinha colocado no meu artigo. Claro, com algumas coisas a mais, mas tudo que eu coloquei no meu artigo eles colocaram. Aí eu fiquei meio bravo, sou meio vingativo e falei, olha, então, para quem me criticou, aqui. Então, maior você voltou lá nos comentários e colocou o link da SEO Moz. Coloquei. Aí está aqui a maior referência SEO no mundo falando um pouquinho do que eu falei aqui no artigo. E esse artigo foi assim, foi o que me convidou, na verdade, que me chamou a atenção da galera do SEO, do Olhar SEO de Florianópolis na época. E eles falaram, olha, a gente já te acompanha há algum tempo, então a gente queria te convidar para palestrar aqui. E eu que pedi para palestrar, e eles falaram, a gente já te acompanha, vem para cá para palestrar. E foi muito legal. Então realmente essa disseminação de conteúdo, ela é muito importante. Poxa, Buscar SEO, na época que eu escrevi esse conteúdo, era o Rodrigo há 4 meses, trabalhando e tudo mais. Então, na época veio o Fábio Ricota, veio o Flávio Raimundo, que eu admiro pra caramba. Pablo Augusto, que era um cara que eu tinha assim, nossa, aquele ali era onde eu queria chegar, né? Então, essas pessoas todas começaram a comentar no post, e eu vi que eu estava indo por um caminho certo, não um caminho da polêmica, porque realmente era um caminho correto. Você acreditava, né? Que eu acreditava. E que eu estava dando resultado para quem eu trabalhava daquela maneira. E a importância de compartilhar conteúdo, ela não está somente em criar um artigo, em criar um vídeo, ou criar um determinado tipo de conteúdo. Mas eu acho que o mais importante está em como você aborda aquele conteúdo. Então você pode falar de SEO, ter 30 profissionais que vão falar, entre aspas, a mesma coisa, só que em formatos diferentes, em meios diferentes, porque eles trabalham daquela forma. Então eu acho que isso foi um pouquinho que impactou na época,
porque as pessoas elas ficavam muito em SEO. Título, meta title, meta keyword, que ainda valia na época, são coisas muito técnicas. Eu tentei trazer uma coisa muito mais comunicação para o mercado, que é extremamente técnico. E aí eu acho que a galera realmente conseguiu reconhecer isso depois. E aí, olha só, né, essa pergunta, obviamente, ela tem uma provocação para quem está nos assistindo, né? A gente tem uma possibilidade hoje de utilizar várias ferramentas que estão disponíveis para a produção de conteúdo, texto, vídeo, podcast, game, sei lá, o que mais a sua quiz, o que mais a sua criatividade permitir. E aí é importante isso, a gente utilizar essas ferramentas, né? Acho que você tem um marco histórico, né, que talvez te dê uma visibilidade além de Belo Horizonte, a publicação desse texto, quer dizer, pessoas de outros estados começaram a ver o seu trabalho, você começa a mostrar uma abordagem diferenciada, então provavelmente esse mesmo artigo deve ter servido de apoio para o seu time de vendas captar clientes, né? Porque olha só, o nosso trabalho não é simplesmente seguir aqui as regrinhas técnicas, a gente quer expandir, a gente tem um olhar macro sobre comunicação e sobre marketing, não só focado nas ferramentas digitais. Acho que esse é um aspecto bem importante. Bom, na nossa linha do tempo aí, outro momento para mim que é muito marcante é quando a Buscar deixa de ser Buscar SEO e passa a ser Buscar ID. Então, queria que você também pontuasse para a gente aí o porquê dessa tomada de decisão, o que você enxergou no SEO e o que você enxergou nos novos tempos da comunicação digital que justificaram essa sua troca de nome da empresa, que é um dos principais ativos das organizações, né? Você assumir esse risco de trocar uma marca que estava entrando numa fase de consolidação nacional para recomeçar o seu trabalho, o seu posicionamento. Cara, eu sou uma pessoa muito inquieta. Acho que talvez seja uma característica básica do empreendedor, mas eu sou extremamente, acho que eu sou até exagerado. E quando a gente abriu a Buscar SEO em janeiro de 2012, a empresa mesmo, né? CNPJ e tudo mais. Quando foi meados de 2012, a gente viu um movimento do mercado em mídias sociais começou a impactar diretamente nos resultados de SEO. E aí eu criei na época uma estratégia, isso em 2012, de utilizar link patrocinado para impactar indiretamente o resultado de SEO. E aí os nossos clientes começaram a pedir a gente para fazer link patrocinado. Então eu já tinha um serviço de mídias sociais porque impactava diretamente no resultado de SEO. E eu comecei a enxergar um outro cenário, do tipo, olha, se eu ficar só com isso, só com buscar SEO, eu possivelmente não vou crescer. E esse aspecto SEO, ele vai cair, é natural, né? Você tem um buzz de alguma coisa, ele vai cair daqui a pouquinho. E aí foi quando eu comecei a estudar o mercado como um todo e vi que as pessoas estavam indo muito para o marketing digital full, vamos dizer assim. E aí depois, quando a gente mudou para o Buscar ID, na verdade, desculpa, no final de 2012, a gente teve um programa aqui na Buscar, que era o Buscar ID, que era um programa das pessoas que estavam aqui, de mostrar workshops, mostrando a sua identidade. O ID era por conta da identidade. Então a pessoa vinha aqui, palestrava sobre SEO, palestrava sobre o X, mas com a identidade dela, com o que ela acreditava. Então não eram os próprios funcionários da Buscar apresentando conteúdo. Exatamente. Isso foi muito legal, foi maravilhoso, porque a gente começou a pegar percepções de outros profissionais no SEO, percepções de outros profissionais em UX, em design. Isso foi muito rico pra gente. E quando foi em dezembro de 2012, eu falei com o pessoal, falei, olha, a gente vai mudar de nome. E todo mundo, mas agora que a gente está começando a ganhar nome, porque eu estava palestrando em todos os eventos de marketing e tal, eu falei, gente, não tem condição, porque a gente está perdendo negócio, está deixando de fechar negócio por causa do nome SEO. Então a pessoa não fechava com a gente, a nossa proposta ela podia ser melhor, em nível da proposta de valor que a gente estava oferecendo, mas o cara falava, mas somos especializados em SEO, então a gente ficou com receio. E aí a gente
todo mundo na época concordou. Janeiro a gente começou a criar um novo nome, a gente não sabia. E aí eu pensei, poxa, por que não buscar ID? Né? Que é uma nova identidade da empresa, que é um novo trabalho. Todo mundo achou legal, criamos a marca. Na época foi até o Felipe Santana que criou pra gente. E quando foi em maio de 2013, a gente divulgou no Olhar SEO a mudança da marca. E foi muito legal porque 2 meses antes a SEO Moz falou que ia mudar para Moz e a Mestre SEO falou que ia mudar para a Agência Mestre. Isso foi uma mudança e foi do tudo mercado, né? Foi tudo de uma vez, eu nem sabia que eles iam mudar, que eles estavam com pretensão de mudar, então na hora que eu fiz eu falei, cara, tô certo, né? Isso aí, acertei, possivelmente, né? Ou então errei com todo mundo. Não, hoje você já sabe, acertou ou errou? A gente acertou. Tanto que quando a gente mudou Buscar SEO para Buscar ID, 2 meses depois, clientes que não fecharam com a gente voltaram e fecharam. Então foi muito doido esse negócio. E aí, esse foi um momento crucial para a empresa, onde a gente, no meio do caminho, né, em agosto de 2013, a gente falou, olha, o ID então não vai ser mais identidade, vai ser inteligência digital. Que era o que a gente estava oferecendo de fato. Então, em 2014 a gente testou um outro modelo, adicionando o offline, testando com alguns clientes, mais uma vez, sendo bem gradativo, chegando para o cliente, olha, a gente quer testar isso, você ajuda? Você paga só o custo para a gente. Ele, beleza. Não deu certo, porque eu odeio essa parte offline, vamos dizer assim, e acabou que a gente voltou para o full digital. E aí foi quando a gente teve a outra mudança, né? Então, Buscar ID, a gente teve a percepção mesmo, foi do olhar do mercado, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de analisar, de visualizar. Eu sou meio autista, então eu fico muito no meu canto ali, fico tentando analisar mesmo quais são os movimentos do mercado. Legal. E se eu não estou indo para aquele caminho, principalmente para o caminho mais difícil, a minha percepção é sempre essa. Para onde as pessoas não vão querer ir, é para lá que eu quero. E claro que se eu gostar, né? E foi assim que a gente pensou, por que a gente vai mudar então para Buscar ID? Porque a gente quer expandir. Então se a gente quer expandir, eu não consigo ficar só com um único serviço. Mudamos a percepção da empresa, todo o viés. Aí foi quando a gente passou para performance, em 2014, 100% performance. E foi quando a gente começou a crescer a partir dali. Bom, mas ainda falando um pouquinho sobre a fase SEO, digamos assim, da Buscar, dessas suas raízes, também teve um outro momento no mercado, mais uma vez, que você se destaca, quando o SEO tinha lá uma série de práticas e você apresenta para o mercado, junto com o Rafael Reis, uma metodologia, Sim. o Checklist SEO. Então, eu acredito muito em metodologia de trabalho, né, e gostaria que você contasse um pouco para a gente dessa importância de ter uma metodologia, da inspiração para poder fazer o Checklist SEO e, obviamente, se tiver aí algum caso curioso de agências ou de profissionais que vocês não esperavam, que ao ter contato com a metodologia tenham dado algum feedback para vocês. O Checklist SEO foi muito louco, assim. A gente, como é que ele foi criado, né? Ele foi criado em 2012 ou 2013, se eu não me engano, 2012. Eu conheci o Rafael em 2011 num evento, para variar, né? Acho que todo mundo que eu conheço nesse mundo do marketing foi em evento, graças a Deus. Por isso que eu gosto tanto de evento. E fica já aí o alerta, né? É importante publicar conteúdo, você já mostrou isso, Exato. É importante ir aos eventos presenciais. Evento presencial, gente, é vida. Se você não for, você está fora do mercado. Essa é a realidade. Você pode não aprender nada lá com os palestrantes, mas fora das palestras rola muita coisa. E aí, quando conheci o Rafael no final de 2010, a hora que a gente foi bater as dificuldades que nós tínhamos com os projetos de SEO, eu tinha meu checklist e ele tinha o dele. Aí a gente trocou os checklists. A gente viu que tinha coisas muito parecidas e coisas muito complementares. Um complementava o outro muito bem. Foi quando em janeiro a gente falou, cara, vamos juntar e criar uma metodologia nossa para as empresas, porque a gente tem muita dificuldade. Eu tenho um viés muito técnico e o Rafael tinha um viés muito de conteúdo mesmo. Legal. Então a minha parte off-page, que é uma das etapas, ela era muito forte, do Rafael não era tanto. A minha parte on-page, que é técnica também, era muito forte, do Rafael nem tanto.
Então, assim, o off-page, ele basicamente criou comigo, conteúdo ele criou, o on-page eu criei, e a gente depois criou mais três ou 4 etapas que a gente criou junto lá, em Campinas. Aí a gente ficou 1 ano e meio testando. Até um dia que a gente chegou no Afiliados Brasil, que eles me convidaram para palestrar, e o Rafael tá assim, cara, tanta gente me pede o checklist SEO, vamos mostrar isso pro mercado? Já deu certo para você, não deu? Falei, deu, inclusive eu tenho alguns ajustes, ele deu também. Vamos juntar de novo, recriar a metodologia, atualizar a metodologia e passar isso para o mercado? Eu fiquei meio receoso, falei, cara, como é que a gente passaria isso? Um curso e tal, um curso online. Aí foi quando eu falei, puta merda, curso online, eu tenho medo de câmera, não consigo. Eu falei, não, esquenta não. Eu falei, Rafael, eu não consigo. Eu posso palestrar para 10 mil pessoas, mas câmera eu não consigo. Ele, vamos testar? Eu falei, vamos. Mais uma vez me desafiei, porque eu sabia que ia para esse caminho. Então a gente gravou. Checklist SEO, foram 62 aulas, 42 aulas, agora não me lembro agora direitinho. E a gente soltou para o mercado. Quando a gente soltou para o mercado, a gente pensou assim, legal, vai dar um impacto bacana, porque é uma metodologia de SEO que não existe no país. No final das contas, assim, mais de 1000 profissionais usaram a metodologia, 4 países utilizaram a metodologia e mais de 250 agências utilizaram a metodologia. E aí, beleza, a utilização maravilhosa. Agora, o benefício que essas pessoas começaram a mostrar para a gente que elas tiveram foi absurdo. Porque uma pessoa conseguia atender 2 projetos de SEO. Com a metodologia, passou a atender a mesma pessoa 6 projetos. Então, eles conseguiram, entre aspas, escalar o processo de SEO deles. Isso foi muito legal. Por quê? Basicamente, eu sigo toda a metodologia que é em check. Então, fez isso? Fiz. Não fez? Por quê? Tem um comentário. Aí a gente criou uma ferramenta para a pessoa acompanhar todos os projetos. Então, isso foi muito legal. A gente atingiu mais de 400 mil pessoas. Pô, para SEO é muita gente. É muita gente, sabe? Isso em 2014 ainda. Cara, realmente o checklist SEO para mim foi um marco na vida. E a importância da metodologia, ela é tão grande que até um ano atrás, era muito nítido ver aqui no Buscar como que SEO não dá problema e outros setores que não tinham a metodologia preparada davam mais problema. Então, assim, são 5 anos de Buscar e 4 anos de metodologia. Eu não tive um problema de SEO. Você fala assim, não, aquele ali... Não tive. Mídia, tive pra caramba. Porque eu não tinha um processo muito estabelecido. Hoje, a gente já tem um processo e não me dá problema. Então, e quando a gente fala de checklist, é uma metodologia clássica, né? É uma ferramenta básica da área de gestão. Então, acho que isso também é importante para a gente refletir sobre, às vezes, trazer uma metodologia, uma ferramenta de uma outra área e aplicar na comunicação e no marketing digital, que a gente consegue ter resultado. Na pós-graduação, especialmente, a gente tem muitos alunos que estão fazendo a pós com o objetivo de se tornarem consultores de comunicação e marketing digital. E eu sempre falo com a galera, olha, você tem que pensar o seguinte, você tem que apresentar para o cliente a sua metodologia de trabalho. Porque você, muitas vezes, é jovem, não tem uma série de cases ainda para poder apresentar. Se você não apresenta nem a metodologia, o índice de incerteza sobre você na cabeça do cliente está muito grande. Então, quando você consegue mostrar preparação, quando você consegue mostrar resultado de testes que você já fez, quando você consegue demonstrar a sua metodologia de trabalho, o cliente toma a decisão com mais tranquilidade, né? Digamos assim, a aposta do cliente envolve menos risco, porque você falou para ele como você trabalha. E algumas pessoas têm medo de falar assim, mas eu vou mostrar como eu trabalho e o cliente vai fazer. Bom, existe acho que uma diferença, um abismo entre saber como fazer e ir lá e fazer. Aqui, pois aqui é onde a galera fica, temos dados ali, nossos planos aqui, para marketing por dados, nossa paredinha cheia de propagandas das décadas de 60, aqui, todo mundo cara de sério, fingindo que trabalha, aqui é a nossa cozinha, aqui é a nossa salinha do fundo aqui, ó.
Opa, pronto. Então, um abraço aí, gente. Talvez aí nos últimos 5 anos eu não tenha visto de tão perto um líder de uma empresa tão receptivo à mudança, tão proativo em relação à mudança. E mais uma vez a gente percebe um novo movimento da Buscar. Não vou dizer que ele é de mudança plena, porque as atividades da Buscar ID como agência, como empresa full digital continuam a todo vapor, mas você agora começa a trabalhar numa outra área, né? A gente tem já conversado bastante aí sobre marketing por dados, a parte analítica dos dados, a possibilidade de integrar as diversas ferramentas de marketing para tomar decisões melhores. Então, mais uma vez, você parece que tem a espada justiceira do Thundercats, né? O olho de Tandera, visão além do alcance, e traz para a gente aí agora o mundo do marketing por dados de uma forma mais acessível, né? É um tema que já existe de discussões do mercado há algum tempo, mas acho que você tem uma iniciativa muito importante no nosso mercado, que é fazer esse tema ser palatável para agências e empresas de pequeno e médio porte especialmente. Então fala para a gente aí sobre por que o caminho do marketing por dados. Mais uma vez, voltando um pouco lá no 2011, quando a gente mudou de SEO para ID, 2015, maio de 2015, eu não estava nada satisfeito com o caminho que a Buscar estava tomando, que era o caminho de agência. Eu tenho arrepio por essa palavra, literalmente, no mercado de comunicação. Não acho que... Porque muitos clientes de agência, eles acham que você é um bosta, a palavra é essa, e que você tem que obedecer porque ele está pagando. Cara, não é assim que funciona, né? Primeiro ponto são pessoas que trabalham numa empresa, né, e elas precisam de respeito. E a gente já foi muito desrespeitado por esse motivo. E eu consegui muito dar a volta por cima com essas pessoas que nos desrespeitaram com dados, com informações geradas por dados. Bacana. Então isso começou em 2015 eu falei, não quero mais esse caminho, ou eu fecho a Buscar, ou eu vou para o mercado, ou eu mudo a empresa todinha. E foi quando eu mudei a empresa todinha. Eu comecei a estudar sobre Big Data em 2015, fiz um refresh na minha vida profissional, fiz vários cursos que não eram de marketing e pensei quais cursos poderiam estar no contexto de comunicação que poderiam me ajudar. E aí eu comecei a entender que o caminho, cara, não tem jeito, a gente está na era da dataficação. Essa é a era que a gente está e não tem como mudar, né, o caminho. E o setor que está ganhando muita tecnologia é marketing, está ganhando muita importância é marketing. E que está ganhando um grande aliado que é vendas. E aí, só que ele está ganhando um grande aliado que é vendas está ganhando um grande aliado que é marketing, eles não conversam entre si, tem muita ferramenta, muita tecnologia, mas tudo muito espalhado. E a gente tinha uma dor muito grande aqui na Buscar, que é a geração de relatório. Só que a gente gerava o relato, eu não monitorava o que estava acontecendo. E isso para mim sempre foi um pouco muito contraditório em relação à performance. Porque se eu tenho que mudar a rota no meio do caminho, como é que eu vou mudar uma coisa que já aconteceu? Não tem jeito. Aconteceu, eu estou olhando para trás. Exato. Eu preciso saber o que está acontecendo. Exatamente. E talvez o supra-sumo aí é o que acontecerá, né? Exatamente. E esse é o supra-sumo de fato. Então a gente pensou, eu estou relatando só. Eu não estou mudando rota. Eu estou tipo assim, nossa, já deu merda. Só que o já deu merda, a palavra é essa mesmo, já pode estar numa merda tão grande que você não consegue mais consertar. E aconteceu isso ano passado com um cliente nosso. A gente se baseou muito em dado, gerou informações para ele de mercado extremamente ricas, e o cara ia investir 1,5 milhão na Globo. E a gente mostrou para ele que não era para ele fazer isso, porque senão ele não ia vender nenhuma coisa, ou ele ia vender muito pouco, que não ia dar um retorno sobre investimentos. E se ele investisse 5%, ele ia bater a meta dele, no digital, no caso, né? E o cara, não, eu conheço meu mercado há 26 anos, faço isso há 26 anos e vou fazer de novo. Tá bom, ok. O cara fez, perdeu 1,5 milhão, ele investiu 1,5 milhão no canal de massa, né? E ele não vendeu um produto dele. E o produto do ticket médio dele era R$26. Então ele não vendeu um. E aí ele acabou que cancelou tudo depois, porque não tinha mais grana.
E a gente acabou que ficou prejudicado com isso também, obviamente, né? Mas, e aí foi uma coisa que foi muito legal. Essa mesma pessoa falou, olha, estou cancelando com vocês, mas eu não esqueci o que vocês me falaram há 4 meses, para eu não fazer o que eu fiz. Então isso pra gente foi extremamente gratificante, porque o cara reconheceu que ele errou e viu que a gente estava certo. Não é que buscar estar certo sempre, não é isso, mas a gente, orientar dados é muito rico. Não quer dizer também que a gente vai acertar, mas a probabilidade, você minimiza absurdamente o erro, né? Então foi quando a gente começou a entender, poxa, como é que eu posso atender o mercado com isso? Né? A gente criou o ID Control, que o ID Control é a nossa plataforma SaaS, um produto SaaS, que hoje ele consegue integrar diversas ferramentas de marketing e vendas para entregar uma inteligência muito maior de mercado e tornar esses 2 setores mais orientados a dados que tomem decisões mais acertadas. Então, foi quando a gente pensou, como é que a gente vai disseminar isso para o mercado? Criamos o blog marketingpordados.com, onde a gente tinha uma meta de 100 dias, postar 100 conteúdos, batemos essa meta. E o blog está crescendo a cada dia mesmo, assim, está muito legal. Então, o que eu vi, de fato, né, nesse refresh que eu fiz em 2015, foi que a área da comunicação está muito errada. Né? Os profissionais antigos, vamos dizer assim, mais tradicionais, aí é uma opinião do Rodrigo, tá? Eles educaram muito errado os clientes. O cliente não tem que ser babá, sabe? O cliente tem razão, sempre tem razão, você pode até trabalhar com esse mantra na sua empresa, mas eu acho que hoje a comunicação ela mudou muito, o mercado mudou muito e o cliente não tem sempre razão mais. Né? Ele tem razão em relação ao mercado dele, não o que deve ser feito numa estratégia de marketing. E especialmente porque a gente vê mudanças de comportamento do consumidor, né? Então, Exatamente. se eu estou usando conceitos estabelecidos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, dependendo do mercado de 3 anos atrás, eu posso estar analisando todo o mercado com base em premissas equivocadas. Exatamente. Então, eu acho que os profissionais de marketing, de comunicação, de vendas, precisam se apoiar aí com a turma de TI, com a galera de tecnologia especialmente, para conseguir, talvez como você falou assim, de fazer esse refresh, de conseguir se atualizar, né? E buscar ferramentas, buscar possibilidades de validar suas hipóteses. Exatamente. Eu sei realmente como é o comportamento do meu consumidor. Ok, então vamos validar, porque talvez nesse simples processo de validação eu consiga identificar alguma mudança que pode ser sutil, mas talvez uma mudança que seja mais consistente. Exato. Né? Então, acho que a gente precisa se abrir para essa possibilidade dos questionamentos e ter menos convicção, ter menos certezas absolutas. Né? E uma coisa que é muito importante, a gente sempre fala isso aqui na empresa, no nosso caso, tá? A Buscar nunca vai dar, ela vai dar resultado sozinha, se ela trabalhar sozinha, ela vai dar resultado. Mas nunca vai ser melhor do que trabalho a 4 mãos, Buscar e cliente. E o cliente também ele vai entregar um resultado bacana, vai ter um resultado bacana só por ele? Vai. Mas se for a agência, no caso, e o cliente trabalhando juntos, quando eu falo juntos, é literalmente juntos, conversando o dia inteiro sobre estratégias, sobre mercado, que é o que a gente faz muito com alguns clientes aqui, não tem condição. O resultado você vai exponenciar absurdamente. Então, assim, até há 10 anos, as agências mandavam nos clientes ou os clientes mandavam nas agências. Era isso. E a gente está tentando mudar isso um pouco. Tanto que entram clientes aqui, maiores ou até já tiveram agências, eles estranham o nosso formato de trabalho. Porque a gente meio que pede bênção para algumas coisas. Mas não é que a gente pede bênção, a gente pede, cara, então, vamos discutir isso juntos? O cara, peraí, mas você tem que me dar a solução. Eu falei, não, você me dá o panorama do seu mercado. Aí eu vou te dar o recurso. É isso. Então, isso não é muito comum no mercado, que é uma coisa que eu acho chata. E tem uma discussão rolando muito forte agora, né, sobre o futuro das agências, se elas vão morrer, se elas vão continuar. Eu talvez opte por um caminho equilibrado aí, que eu acho que precisa de boa parte delas da reinvenção. Eu até vou tentar deixar nos comentários desse vídeo depois aí um link para a galera sobre essas discussões de agência versus consultoria, que tem sido um caminho apresentado agora, e eu acho que o equilíbrio vai ser justamente entre esse papel clássico de quem cria, de quem tem as ideias,
mas nunca esquecendo o lado dos objetivos de negócio, o lado das análises de mercado, que normalmente é o papel da consultoria. Acho que esse é um ponto importante da gente pensar nessa junção, né? Como uma agência pode ser mais consultiva ou como a consultoria pode ser do outro lado um pouco mais criativa. A gente vem vendo um movimento do mercado bem consistente nessa etapa. Mas eu acho que o fundamental desse processo é o que você tem colocado. Não dá para a gente poder pensar em soluções para o cliente baseado somente na ferramenta ou baseado somente na categoria de serviço que eu presto, se eu esquecer os objetivos de negócio do meu cliente. Sim. Se eu esquecer que lá na ponta ele tem que ter um site bacana para converter bem, tem que ter. O site tem que estar lá certinho no mobile, não temos dúvida disso. Mas às vezes o atendimento telefônico pode derrubar tudo. Né? Exatamente. Ontem, inclusive, eu estava comentando com os meus alunos, numa disciplina de administração mercadológica, para a turma de gestão comercial, uma frase clássica assim, da área de gestão, né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uhum. Então, se você se prepara de uma forma muito consistente em várias áreas, mas esquece ali, de repente, da linha de frente, do atendimento, do cara que vai responder no chat online, dependendo do negócio. Sim. Aquele cara pode ser o seu elo mais fraco. O cara que está entregando o seu produto, né, a sua fornecedora de logística ali terceirizada, pode ser o elo mais fraco dentro da sua empresa. E isso comprometeu o seu trabalho. Nosso tema final, digamos assim, é um tema que muito me preocupa. Eu, obviamente, tenho uma inspiração também na buscar para tratar desse tema com os meus alunos, que é escolhas profissionais. A gente percebe a dificuldade de reposição de profissionais em algumas áreas dentro do digital e um excesso de demanda de profissionais em outras áreas do digital. E aí eu queria que você, com a sua visão aí de empreendedor, de líder de uma empresa que precisa preocupar com recrutamento, desenvolvimento de pessoas, desse um panorama para a gente de quais profissões dentro do digital você acha que tem uma oferta boa e quais profissões estão meio esquecidas na hora da galera escolher e que podem ser boas oportunidades de trabalho de curto e médio prazo, especialmente. Olha, eu sou muito enfático, até enfático demais e radical demais, quando se trata de profissional. Porque eu acho que os profissionais são muito preguiçosos. Né? A gente fala muito, você conhece o André, você conhece o Felipe Silva também. A gente veio de uma época em que a gente teve que se virar. Nem o Google salvava de vez em quando. Né? Então a gente teve que, por conta própria, ali, descobrir algumas coisas. E era só coisa em inglês que tinha. Eu chamo isso de método Peppa Pig de aprendizagem. Vai fuçando que uma hora você exatamente. encontra. E hoje as pessoas encontram muito conteúdo, né, voltado para alguma dúvida. Você tem alguma dúvida hoje em português, você vai achar, possivelmente no mercado digital. Então elas são muito, às vezes, os profissionais são muito acomodados. Mas ok. O que acontece muito é que as pessoas elas se preocupam muito com o ferramental e o tecniquez. Elas esquecem muito a essência do marketing. Então eu estou falando dos 4Ps mesmo, do marketing, e não estou falando nem só dos 4Ps, estou falando da essência da comunicação como um todo, que é onde a gente tenta colocar isso no nosso trabalho, na nossa metodologia aqui na Buscar hoje. Então, os profissionais, o cara se diz consultor de marketing digital e ele não sabe o que é 4Ps, ele não sabe nem quem é Philip Kotler. Porra, sabe? Como é que você é consultor ou profissional de marketing digital, sendo que você não sabe quem é o cara que cunhou o termo, pronto, é só isso, é o papo, sabe? Então a gente é muito crítico, eu sou muito crítico em relação a isso. Hoje, pra gente aqui na Buscar, quando a gente vai contratar um profissional, o que a gente mais avalia é o potencial que ele tem para aquela área. Não é nem tanto a experiência, dependendo do cargo, obviamente, né? Mas o quanto aquela pessoa está afim de fazer acontecer naquela área. Então a gente tem aqui hoje o Felipe Silva. O Felipe Silva entrou como estagiário, hoje ele é gerente de SEO. A Cíntia, que está com a gente no atendimento. Há 1 ano e meio, literalmente, há 1 ano e meio, a Cíntia, ela sabia logar no Facebook. O digital dela era isso. Hoje ela é gerente de atendimento na Buscar. Então, assim, ela consegue ter uma visão muito grande, né? Porque ela trouxe muito esse viés da essência da comunicação. Ela aprendeu muito a essência da comunicação.
a gente tem o Matheus aqui que começou com a gente como estagiário também, já está quase como pleno, já é pleno hoje na área de design, né? No setor de design. Então as pessoas elas precisam muito ter essa percepção de que a área dela ela é importante de qualquer maneira. Mídia tem oportunidade? Pô, pra caramba. Inbound tem oportunidade? Pra caramba. SEO tem oportunidade? Nem tanto, mas você pode fazer a sua oportunidade, sabe? Você pode criar a sua plataforma. Então, assim, qualquer mercado, qualquer área, ela tem um grande potencial, desde que você consiga trabalhar essa área de uma forma que o outro não trabalha. Sair da mesmice. Sair da mesmice, sabe? Então, acho que esse é um ponto principal. A Cíntia, por que ela se destacou tanto no atendimento? Porque ela trouxe áreas de gestão para o atendimento. Então, ela literalmente, assim, mudou o espectro do atendimento da Buscar ID. Esse é um ponto base, né? Então, isso é muito importante. Quando eu falo de criar as próprias plataformas, a Buscar ela faz muito isso. Ela criou o Inbox, que é o nosso curso de marketing digital gratuito. Uhum. Ela criou o ID 360, que é o nosso big evento. E ela criou o marketingpordados.com, que é o nosso maior, que é o nosso blog hoje em dia. Então, eu tenho os meus profissionais palestrando nos meus eventos, nos nossos eventos, porque o evento não é meu, é de todo mundo. Eu tenho os meus profissionais postando conteúdo no blog. Por que não? Né? Então, e agora a gente está montando uma outra coisa que é bem legal, que a gente vai divulgar no ID 360 ainda, que os nossos profissionais são os maiores ativos. É uma outra plataforma. Bacana. Então, assim, você como profissional de inbound, por que você não pode aprender sobre design? Por que você não pode aprender sobre mídias sociais? Que obviamente você tem que aprender. E por que você não pode aprender sobre mídia? A fundo. Não é só para publicar ou dar um boost no conteúdo X. Então, o que eu vejo hoje, profissional que não é híbrido, ou seja, o cara que tem um conhecimento do todo, mas que é especializado em uma única coisa, ele está fora, de verdade, ele está fora do mercado. Se o cara pensar, eu sou front-end, não sei nada de back-end, nem quero saber. Amigo, então daqui a pouco você está fudido. Você não tem profissão mais. Principalmente front-end, do jeito que está mudando. Front-end eu sou hoje com toda a tecnologia que já existe. Não estou desmerecendo a profissão, porque eu não sei desenvolver. Já fui desenvolvedor, mas hoje eu não sei mais. Mas já existem vários artigos e vários conteúdos mostrando que talvez o front-end não possa tanto não pode ser tão separado mais, né? E back-end, front-end, tem que ter uma integração muito grande. A minha percepção é que quando o digital começou a se desenvolver, por ter muitas novidades, foi tudo sendo construído separado, né? Cada um cuida de um pouco. Mas também tenho a percepção que hoje essa visão 360 que cada profissional precisa ter, Exatamente. ela é cada dia mais valorizada e mais cobrada. E também é importante até para quem pretende seguir pelos caminhos de freelancer, para quem pretende trabalhar por conta própria, né? Você precisa ter uma visão do todo, como você disse, e ser bom em alguma coisa. Sim. Também não adianta ter visão de tudo e não ser especialista em nada, porque a capacidade de execução é importante, a capacidade de planejamento é importante, a humildade de poder rever os caminhos, né? Se autoavaliar e ter a coragem de buscar lá os dados para poder validar as suas hipóteses, validar as decisões que foram tomadas também são bem importantes. Rodrigo, alguma consideração final, algum recado final para deixar aí para a nossa turma? Cara, eu acho que tem uma frase que eu, desde o dia 1 que eu ouvi, dia 0, né, que eu ouvi essa frase, eu tenho isso para mim, eu já tinha isso na minha vida, mas é uma frase do Alvin Toffler, super conhecido, mas eu acho que é legal colocar, que é o analfabeto do século XXI não é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, mas sim a pessoa que não tem a capacidade de reaprender e para aprender de novo, né? Desaprender para reaprender para aprender. Então esse cara, essa frase eu acho que realmente mostra o que é o nosso mundo hoje, o que ele vai ser daqui para frente. Então assim, o que você sabe hoje, daqui a um ano não vai valer nada. Essa é a realidade. Então você tem que ter uma capacidade de adaptar muito alta nesse nosso mundo, na nossa era, porque senão você vai acabar ficando para trás mesmo. Então hoje você tem que ser um profissional híbrido. Amanhã você pode ter que ser um profissional especializado de novo.
e depois híbrido de novo. E então, é só isso. Ter uma capacidade mesmo de desaprender as coisas que você sabe para reaprender a aprender. É só isso. Legal. Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Valeu, cara. Sucesso. Obrigado. Conectados 360, episódio 0, porque beta é teste, a gente nem sabe se vai pro ar, só vai pro ar se o Lucas deixar. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.